Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Com a permissão de Deus, de Jesus, e rogando o amparo dos benfeitores, da espiritualidade maior, trabalhadora do bem, da espiritualidade amiga, trabalhadora da casa do Grupo Mensageiros, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e rogamos o amparo, o envolvimento, a sustentação, as boas energias, o bom ânimo, a coragem, a restauração para as nossas energias físicas e espirituais nesta reunião virtual de hoje. Lembrando aqui que o Grupo Espírita Mensageiros retornou às suas atividades presenciais, seguindo todos os protocolos de saúde, uso de máscara, lá disponível álcool em gel, distanciamento. Ele retornou às suas atividades de terça a sexta-feira. Estamos iniciando um novo ano. E no início do ano se renovam também as energias, o bom ânimo, os objetivos. E eu encontrei aqui num livro Anuário Espírita uma frase de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que nos diz assim, que quando o ser decide pelo autoburilamento, pelo burilamento próprio, com ânimo e decisão, a existência física de 50 anos vale muito mais do que o tempo correspondente a 5 séculos sem orientação no aprimoramento de si mesma. Ou seja, estamos num momento decisivo para o nosso aprimoramento espiritual, que se nós nos empenharmos realmente em trabalharmos as nossas potencialidades, as nossas virtudes de amor, de paz, de solidariedade, de fraternidade, de empatia, e procurarmos dominar as nossas imperfeições, o egoísmo, o orgulho, a inveja, a maledicência, a irritação, a acomodação, a preguiça, e por aí vai, nós podemos fazer com que uma existência de 50 anos seja muito mais produtiva e proveitosa do que 5 séculos. Estamos então na nossa melhor versão, no momento ideal. Se fôssemos um celular, estaríamos na nossa versão, na versão mais moderna, mais adiantada, porque trazemos hoje em nós o somatório de tudo que angariamos em conhecimento, experiência, valores, possibilidades, potencialidades para desenvolver. Então estamos no nosso melhor momento. Passamos por adversidades? Passamos, mas elas fazem parte
do nosso momento evolutivo. Estamos aqui para crescer, para nos aprimorar. Estamos aqui para expiar, para quitar débitos passados, de forma assim, bem módica, aos poucos, vamos quitando. Deus, na sua infinita misericórdia e infinita bondade, nos proporciona irmos pagando aos poucos. Então, vamos pagando aos pouquinhos. Outra coisa importante, podemos quitar dissabores, dívidas pretéritas em trabalho no bem, em trabalho de renúncia, em trabalho de devotamento e abnegação. Aliás, isso está no Evangelho. No capítulo que vamos estudar no dia de hoje, o capítulo 6, o Consolador Prometido. Lá no item 8, né, Kardec coloca uma mensagem que Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe pedem ajuda. Seu poder sobre a terra, o poder de Deus sobre a terra, cobre toda parte. E junto de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. E aí tem uma fala lá: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua. Olha só, abnegação e devotamento são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. E o que é abnegação? Abnegação é uma ação no bem caracterizada pelo desprendimento, pelo altruísmo, quando você supera as tendências egoístas da sua personalidade. É uma conquista em benefício de uma pessoa, quando você trabalha para alguém, quando você trabalha para uma causa ou princípio, é uma dedicação extrema, né? E Emmanuel vai colocar, né, também seguindo esta orientação do Espírito de Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que na realidade é Jesus, né? O Espírito de Verdade é o Cristo, porque ele vai voltar às falas do Cristo, nós vamos ver isto, né? Relembrando tudo aquilo que o Cristo disse, que foi esquecido ou mal interpretado. Então é o Cristo que fala, né? Que abnegação e devotamento são uma prece contínua, né? E elas são importantíssimas para o cristão. O verdadeiro cristão, ele se entrega à abnegação e o devotamento. Ele trabalha sem esperar reconhecimento e trabalha sem cessar. Vai nos dizer Emmanuel que o verdadeiro discípulo do Cristo não conhece a acomodação e tampouco a preguiça, né? Deus nos livre da preguiça. Tem sempre ligeiros os pés e a disposição constante para as tarefas do bem. Não se contenta somente em cumprir as obrigações rotineiras e deveres rotineiros, mas vai além, dá sempre um tanto mais de seus talentos. Aliás, o próprio Jesus afirmou, está lá no Evangelho de Mateus, que se a nossa justiça não for superior à justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entraríamos no reino dos céus. Escribas e fariseus, na época de Jesus, eram aqueles que cumpriam as leis lá recebidas por Moisés, mas tinham ainda o coração duro, não tinham o sentimento do amor.
Então, muitas das vezes faziam, né, uma ação exterior, mas não se deixavam tocar no seu coração. Então, Jesus alerta: se a sua justiça for somente igual à justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus, porque não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Quando termina a obrigação e fazemos mais, aí começa a abnegação, né? O devotamento, a dedicação, o esforço, o compromisso de trabalhar no bem para um mundo melhor e para a implantação do reino de Deus na terra, que é um reino de paz, um reino de amor, um reino de fraternidade e um reino de solidariedade. Pois bem, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá o item número 5, maravilhoso, o advento do Espírito de verdade, a volta de Jesus. E a mensagem começa assim, é uma mensagem maravilhosa. Venho como outrora, venho como no passado, aos transviados filhos de Israel, aqueles que se desviaram do caminho, do bem, da fraternidade, do amor, da inclusão. Venho a esses transviados trazer-vos a paz e dissipar as trevas. Paz. O cristão, ele é pacificador. Ele mantém-se em paz e distribui a paz. Dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz com que se germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse. Ele vai relembrar aqui o que Jesus nos falou há 2000 anos atrás. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis cansados e sobrecarregados, e tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e o meu fardo, o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vejamos que nesta mensagem assinada, recebida, né, através de uma psicografia que Kardec coloca aqui no Evangelho, é a mesma palavra de Jesus, o Espírito de verdade, que coordenou toda a obra estruturada que Kardec codificou do Espiritismo, que vem lembrar aquilo que Jesus disse e que acabamos esquecendo. Então ele vai dizer aqui: mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e foram para o caminho largo, né? E enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. O que é impiedade? Impiedade é desumanidade, é falta de compaixão com o sofrimento do outro, é hostilidade, é irritação, ódio, perversidade, malevolência. Tudo isto é impiedade. E o que é o oposto da impiedade? É a piedade, é a ajuda, a compaixão,
o altruísmo, o amparo, o auxílio, a beneficência, a benevolência, a benignidade, a clemência, a condescendência. Temos que ser condescendentes para com os erros do outro. Temos que ser indulgentes. Por quê? Porque nós também somos imperfeitos. Como exigir perfeição do outro se nós temos as nossas imperfeições? Porque Jesus disse lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E disse ainda: com a medida que medirdes, sereis medidos. Então, se pretendemos misericórdia para nós, se pretendemos compaixão para com as nossas imperfeições, para com os nossos erros, para com as nossas falhas ainda, para com as nossas vacilações, temos que empreender esse mesmo sentimento para o outro. Porque se não formos misericordiosos, como exigir misericórdia para nós, né? Mas continua a mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quando nós sofremos, não é castigo, é um instrumento que Deus permite que nos alcance para nos educar, para nos tornar melhores. Infelizmente, nós recebemos o convite de Jesus há 2 milênios, convite ao amor, à fraternidade, à solidariedade, ao respeito, e ignoramos, né? Alguém pode dizer assim: eu não me lembro, graças a Deus que nós não nos lembramos. É outra misericórdia divina, que nos permite esquecer do passado, para que isso não fique pesado demais agora, no momento presente, em que somos chamados a trabalhar para o nosso autoburilamento, para a nossa autoiluminação, para a nossa perfeição, né? Então ele diz assim, que o Pai não quer aniquilarmos. As doenças que nos alcançam, os testemunhos, eles são instrumentos didáticos que Deus permite para que possamos nos tornar melhores, né? Então, ele vai dizer: Deus, o Criador de todos os seres, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, Deus, infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia, quer que nos ajudemos uns aos outros. É a lei de solidariedade que rege o mundo, que rege os cosmos. Ela rege o mundo material e rege o mundo espiritual. E o Espiritismo veio nos falar desta integração entre os dois mundos, desse intercâmbio, desta relação, que nós podemos ajudar aos desencarnados e os desencarnados vêm em nosso auxílio nos ajudar. Aqueles que já progrediram, que estão um pouquinho mais à frente do que nós, vêm nos inspirar, vêm nos amparar, vêm nos sustentar, vêm nos dar ânimo, coragem, renovar as nossas energias através de passes magnéticos, inúmeras vezes, na nossa casa, para os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, eles vêm em nosso auxílio. Aliás, todos nós temos um espírito protetor, um anjo, né? A gente fala anjo, um mensageiro de Deus que vem nos ajudar. Então, Deus permite que eles venham nos ajudar.
E nesta mensagem, o Espírito de verdade vai dizer: a morte não existe. A morte não existe. Orai e crede. A vida continua. E a prova na vida, ela nos ajudarão a crescer em virtudes e nos desenvolverão como seres imortais que somos. Então, toda dificuldade, toda adversidade, ela vem para o nosso aprimoramento. E nesta mensagem, ele vai dizer, né? É o Cristo. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo os céus, caem nos abismos do erro. Crede, acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Amai, meditai. Primeiro, o amor. Acima de tudo, o sentimento de amor, de benevolência, de querer bem, de querer ajudar, de querer colaborar, de solidarizar-se com o outro. Meditação, reflexão, ponderação. Até tem uma outra mensagem que diz assim, ó: pensai, meditai antes de agir, para que você não adquira experiência à custa das suas próprias ações. Porque muitas das vezes, quando nós paramos e ponderamos, né, meditação, medita na ação, nós evitamos de agir por um impulso egoísta que está condicionado em nós, que nós precisamos quebrar. Nós vamos quebrando o impulso egoísta e vamos exercitando o bem. De início, nos vigiando e procurando fazer o bem, até que o bem fique automático em nós. Até que nós mudemos de fase e de uma fase racional passemos para uma fase intuitiva de já fazer o bem de pronto, né? Não mistureis, né, o que você adquiriu de hábito, de imperfeição, com a boa semente. Não mistureis utopias com verdades. Ele faz um alerta, né, para nós que estudamos a doutrina espírita, para não cairmos em utopias e meditarmos na verdade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Os erros que existem nele são produto do homem que os adulterou. Mas a ética do Cristo, a ética cristã, a ética do amor, da solidariedade, da inclusão, da empatia, esta é a verdadeira ética do Cristo. E ele termina a mensagem dizendo assim: irmãos, nada perece, nenhuma alma vai ser morta. O corpo físico, sim, mas o espírito é imortal. O espírito continua. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade.
Então devemos trabalhar para vencer em nós os sentimentos da impiedade. E continuando ainda, ele vai dizer que vem consolar aos pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas. A prova está aqui, você eleva a sua resignação. Que chorem, né? O choro, ele lava a alma. Muitas das vezes o choro lava o sentimento, mas de maneira alguma nos consideremos vítimas das circunstâncias ou do acaso. Se um sofrimento nos alcança, ele tem uma razão de ser. Ele é uma necessidade evolutiva, né? Há no livro Ação e Reação uma classificação das dores, né? Dor, expiação, que é quando nós quitamos um erro do passado. Dor, reparação, quando nós procuramos, através da dor, reparar um mal que nós cometemos, muitas das vezes contra nós mesmos. A dor, evolução, que ela vem para nos sensibilizar, para nos expandir o sentimento, né? E nos diz nesta mensagem que a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. A dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Foi onde Jesus chorou e orou, né? Pai, se for permitido, afasta-se de mim este cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Então Jesus se resignou ali àquele momento que tem um fundamento evolutivo, né? A dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, que trabalhem, né? Como a mensagem de Meimei. Ora e trabalha. Espera. Trabalhai, orar para fortalecer-vos, se manter firme no trabalho do bem e aguardar, esperar, que a hora difícil é passageira. Então, nos diz a mensagem: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso trabalho da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece ao corpo o pão terrestre, mas as vossas almas não são esquecidas. Eu sou o jardineiro divino e cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha só, a todo momento, a todo pensamento, Deus, Jesus, está nos mandando intuição de como agir no bem, de como agir no amor, de como sermos melhores. E quando soar a hora do repouso e a trama da vida vos escapar das mãos, né? E vossos olhos se fecharem para a luz, quando chegar o momento da desencarnação, entendei que nada fica perdido no reino de Deus, e os vossos suores e vossas misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas. Então, o nosso mestre é Jesus, mestre por excelência,
amigo incondicional das nossas vidas. De Jesus vem a luz que nos ilumina. Jesus é a face que nos consola. Ele é a imagem que pacifica. Ele é a força que nos movimenta. Deus Cristo, como diz Paulo, em Deus existimos, nos movemos e temos o nosso ser. De Deus, de Jesus, vem a bênção que nos renova. E Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. De Jesus é a verdade que nos liberta dos erros, das imperfeições, dos equívocos anteriores. De Jesus é a graça que nos ilumina hoje e sempre. Que Deus e Jesus possa nos amparar em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em tudo que pensarmos, e que derrame as suas infinitas bênçãos sobre todos nós, encarnados e desencarnados, sobre a nossa casa, sobre os nossos entes queridos, os nossos familiares que moram conosco, aqueles que residem em outras casas. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, derrame suas bênçãos sobre todos os hospitais, sobre as unidades de pronto atendimento, aqueles que estão em tratamento, que eles sejam restaurados, que eles sejam amparados, assim como os seus familiares, como as equipes médicas, de enfermeiros, e muito mais do que pedimos e pensamos, que Deus possa fazer na sua infinita bondade por todos nós. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.